Vivemos em um mundo de siglas. Elas estão por toda parte, em governos, empresas e até no nosso dia a dia. Uma dessas siglas que frequentemente aparece nos noticiários é OTAN. Mas o que ela realmente significa? OTAN é a sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em sua essência, é uma aliança militar. Imagine um clube de países que prometem se defender mutuamente. Se um membro for atacado, todos os outros devem considerá-lo um ataque contra si mesmos. Essa promessa de defesa coletiva é o coração da organização. Ela foi criada para ser um escudo, uma garantia de segurança para seus membros em um mundo que parecia muito perigoso. Para entender a OTAN, precisamos voltar no tempo. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar em 1945. Deixando a Europa em ruínas. Um novo tipo de tensão começou a surgir, uma desconfiança profunda entre dois antigos aliados, os Estados Unidos e a União Soviética. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria. De um lado, tínhamos as democracias ocidentais, lideradas pelos americanos. Do outro, o bloco comunista, sob a influência de Moscou. Havia um medo real de que o comunismo soviético se expandisse pela Europa Ocidental, que estava frágil e vulnerável. A OTAN nasceu desse medo e dessa desconfiança. A fundação oficial da OTAN ocorreu em 4 de abril de 1949, em Washington, D.C. 12 países se uniram para assinar o Tratado do Atlântico Norte. Eram eles: Media Group, Flags of Belgium, Canada, Denmark displayed together, representatives from listed countries at treaty Tablet-Stock Distribute, equally, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. Era um pacto inédito em tempos de paz. Esses países, separados pelo Oceano Atlântico, estavam se unindo por um ideal comum de liberdade e segurança. A mensagem era clara: qualquer agressão contra um deles seria respondida por todos. Era uma forma de dissuasão, uma maneira de dizer à União Soviética: não ouse avançar mais. A criação da OTAN foi um marco na história das relações internacionais. Ela formalizou a divisão do mundo em dois grandes blocos. A resposta soviética não demorou a chegar. Em 1955, a União Soviética e seus aliados, na Europa Oriental, criaram sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia. O cenário estava montado para décadas de uma paz tensa, uma guerra fria onde as duas superpotências nunca se enfrentaram diretamente, mas competiram por influência em todo o globo. A OTAN, portanto, não é apenas uma aliança militar. Ela é um produto direto e um dos principais atores do drama histórico que foi a Guerra Fria, moldando a geopolítica mundial por quase meio século. O objetivo principal da OTAN, desde sua criação, está consagrado no famoso artigo 5º do seu tratado. Este artigo estabelece o princípio da defesa coletiva. Ele diz que um ataque armado contra um ou mais membros na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque contra todos. Em resposta, cada membro ajudará aquele que foi atacado. Essa promessa é a pedra angular da aliança. Ela foi pensada para criar um efeito de dissuasão, para que qualquer potencial agressor pensasse duas vezes antes de atacar um país da OTAN. Além da defesa militar, a organização também promove a cooperação política e a consulta entre seus membros sobre questões de segurança. Ao longo dos anos, a OTAN cresceu muito. Dos 12 membros fundadores, a aliança se expandiu em várias ondas. Durante a Guerra Fria, Grécia e Turquia se juntaram em 1952, seguidas pela Alemanha Ocidental, em 1955, e pela Espanha em 1982. Após o fim da União Soviética, muitos países que antes estavam sob influência comunista viram na OTAN uma garantia de sua nova independência e segurança. Polônia, Hungria e República Tcheca entraram em 1999. A expansão continuou nos anos 2000. Incluindo países bálticos como Estônia, Letônia e Lituânia, que antes faziam parte da própria União Soviética. Hoje, a aliança conta com mais de 30 países membros. Por que tantos países quiseram se juntar à OTAN? Para as nações da Europa Ocidental, era uma proteção contra a ameaça soviética. Para os países do antigo bloco comunista, a adesão significava muito mais. Era um simbólico
e prático com o passado de dominação russa. Era uma forma de se alinhar com o Ocidente, com seus valores democráticos e sua economia de mercado. Fazer parte da OTAN trazia uma sensação de segurança que essas nações não tinham há muito tempo. Além disso, a adesão exige que os países candidatos tenham um controle democrático sobre suas forças armadas e respeitem os direitos humanos, o que ajudou a consolidar a democracia em muitos desses novos membros. É importante notar que a OTAN funciona com base no consenso. Todas as decisões são tomadas por unanimidade. Isso significa que cada um dos mais de 30 membros, do poderoso Estados Unidos à pequena Islândia, tem poder de veto. Essa regra garante que a soberania de cada nação seja respeitada, embora isso possa, às vezes, tornar o processo de tomada de decisão mais lento e complexo, é um princípio fundamental. A aliança não é um exército supranacional que dá ordens aos países. Pelo contrário, é um fórum onde nações soberanas se reúnem para coordenar sua defesa e políticas de segurança, buscando sempre um caminho comum. Durante toda a Guerra Fria, o principal papel da OTAN foi o de dissuasão. A aliança nunca entrou em combate direto. Sua mera existência e a presença de tropas americanas na Europa foram suficientes para manter o equilíbrio de poder e evitar uma guerra aberta entre o Ocidente e o bloco soviético. A OTAN realizava exercícios militares conjuntos, padronizava equipamentos e procedimentos e mantinha um estado de prontidão constante. Era uma aliança em alerta, um gigante adormecido, mas cuja força era conhecida por todos. O Muro de Berlim era o símbolo físico dessa divisão, e a OTAN era o escudo invisível que protegia o lado ocidental do muro. Com o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética em 1991, muitos se perguntaram se a OTAN ainda tinha um propósito. Seu inimigo original havia desaparecido. No entanto, a aliança se adaptou a um novo mundo. Em vez de focar em uma única grande ameaça, a OTAN começou a lidar com novas crises de segurança. A primeira grande prova de fogo veio nos Balcãs, na década de 1990. A desintegração da Iugoslávia gerou conflitos étnicos brutais. A OTAN interveio militarmente na Bósnia em 1995 e depois em Kosovo em 1999, com o objetivo de parar a limpeza étnica e forçar acordos de paz. Foram as primeiras operações de combate da história da aliança. O evento, que mudou tudo novamente, foi o 11 de setembro de 2001. Pela primeira e única vez em sua história, o artigo 5º foi invocado. Os ataques terroristas contra os Estados Unidos foram considerados um ataque a todos os membros da OTAN. Em resposta, a aliança lançou uma grande operação no Afeganistão, liderando a Força Internacional de Assistência à Segurança por muitos anos. O objetivo era combater a Al-Qaeda e o Talibã e ajudar a construir um governo estável. Essa missão levou a OTAN para muito além de suas fronteiras tradicionais, mostrando sua capacidade de se adaptar a ameaças globais, como o terrorismo internacional. Hoje, a OTAN continua a evoluir. Além de suas missões tradicionais, a aliança agora lida com novas ameaças, como ataques cibernéticos, desinformação e a segurança energética. A organização realiza patrulhas aéreas para proteger o espaço aéreo de seus membros, especialmente nos países bálticos que não têm força aérea própria. Também mantém uma presença naval no mar Mediterrâneo para combater o terrorismo e a pirataria. A OTAN de hoje é uma organização multifacetada que não apenas se prepara para uma guerra convencional, mas também atua em uma vasta gama de desafios de segurança que definem o complexo mundo do século XXI. A importância da OTAN voltou a ser destaque nos últimos anos, principalmente após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e, de forma ainda mais dramática, com a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. Esses eventos foram um choque para a Europa. Eles lembraram a todos que a guerra convencional no continente não era uma relíquia do passado. Para os países do leste europeu, especialmente aqueles que fazem fronteira com a Rússia, a OTAN voltou a ser vista como uma garantia de vida, um seguro essencial contra a agressão. A aliança respondeu, reforçando sua presença militar nesses países, enviando tropas e equipamentos para mostrar que sua promessa de defesa coletiva é séria.
Essa renovada tensão com a Rússia deu à OTAN um senso de propósito que parecia ter diminuído após a Guerra Fria. Países historicamente neutros, como a Finlândia e a Suécia, tomaram a decisão histórica de pedir para se juntar à aliança, buscando a proteção. Quinto, essa expansão mostra que, na percepção de muitas nações europeias, a OTAN é mais relevante do que nunca. Ela não é mais apenas uma aliança contra um inimigo que já não existe, mas sim um pilar fundamental da arquitetura de segurança europeia contra ameaças muito reais e presentes. A OTAN se tornou o principal fórum para coordenar a resposta ocidental à agressão russa. No entanto, a aliança também enfrenta desafios internos. Há debates constantes sobre o financiamento, com os Estados Unidos frequentemente pressionando os membros europeus para que gastem mais em defesa. Existem também divergências políticas entre os membros sobre como lidar com certas crises ou com potências como a China. A unidade da OTAN, que é sua maior força, é constantemente testada. Manter o consenso entre mais de 30 nações com interesses e perspectivas diferentes é uma tarefa diplomática monumental. O futuro da aliança dependerá de sua capacidade de superar essas divisões internas e permanecer unida diante de ameaças externas. Em última análise, a OTAN continua importante porque representa mais do que apenas poder militar. Ela é uma aliança de nações que compartilham valores democráticos, direitos humanos e o Estado de Direito. Em um mundo onde esses valores estão sendo desafiados por potências autoritárias, a OTAN serve como um bloco político que os defende. Sua existência envia uma mensagem de que a cooperação e a solidariedade podem ser mais fortes do que a agressão e a coerção. Enquanto houver nações que buscam impor sua vontade pela força, haverá a necessidade de alianças como a OTAN para garantir que a liberdade e a soberania possam ser protegidas. A história não acabou, e a vigilância continua sendo o preço da paz.